Salve Maria, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu me deparei com um artigo do jornal A Primeira Página, publicado ontem, na qual não sei quem, não tem assinatura, está atacando a igreja particular, a Diocese de São Carlos, e a Santa Sé, a Igreja Universal em geral. Bom, eu vou explicar aqui por que esses ataques são totalmente descabidos, por que, pelo que a gente vê no artigo, não houve a maior preguiça de fazer uma pesquisa aprofundada para averiguar os argumentos utilizados no artigo, ver se eram verdadeiros ou não. E tá cheio de falácias e dá pra ver que o autor, ele na verdade não está preocupado com a situação das pessoas que ele cita, mas ele está preocupado somente em atacar a igreja. Bom, primeiro que começar pela principal falácia do autor, que em várias partes do artigo ele tece um monte de críticas, um monte de acusações e de xingamentos, de insultos contra o clero, né? Bom, a igreja já está acostumada com isso, né? Desde que surgiu no tempo apostólico, é isso que o pessoal sabe fazer, atacar a igreja, né? Mas, nesse caso, ele pega a Diocese de São Carlos e ele coloca um monte de defeito, diz que tiveram bispos desse jeito, bispo desse jeito, que teve padre desse jeito, padre desse jeito. Ele pega mistura a Diocese de Limeira, que ele fala, tem o bispo da Diocese de Limeira e tem um padre na Diocese de Limeira também, e aqui teve um bispo que fez isso, aqui tem um padre que fez isso também na Diocese aqui. Então, isso é uma falácia muito grave, né? Porque isso, acho que o autor não deve conhecer o nome, né? Mas se chama falácia da composição. O que significa isso? Você está pegando um todo, né? Desse todo você extrai uma parte, você julga o todo segundo essa parte que você está observando. Então ele pega toda a igreja católica, ele pega alguns padres que ele selecionou arbitrariamente que não vivem de acordo com o que manda a igreja católica, e fala, a igreja católica sempre teve muita confusão, que a igreja católica é confusa, porque olha esse padre que faz, olha esse bispo que fez, né? Então, esse é o argumento da composição. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, eu pegar esse artigo que eu estou falando, eu leio ele e falo, nossa, a imprensa aqui da região não presta. São todos jornalistas ruins. Basicamente, porque eu estou vendo esse artigo horrível que foi escrito, né? Então, isso o jornalista deveria saber, chama-se falácia da composição. Do jornalismo era para saber disso, né? Bom, depois ele vai falar sobre que a igreja está escondida, né? Aqui na Diocese de São Carlos está escondida, que não está fazendo nada. Primeiro que a gente tem que ver que isso que a gente está vivendo, não só a igreja, mas toda a população, todo mundo está meio perdido, porque ninguém nunca passou por isso, ninguém sabe como lidar com isso, né? Então as pessoas estão meio divididas, né? As autoridades civis mandam ficar em casa, mandam não ter o afastamento, mas muitas pessoas precisam trabalhar, senão ela não tem como sustentar ela, não tem como sustentar a família, a pessoa não sabe o que fazer. Então a sociedade está nesse momento de desespero, de não saber o que fazer. Bom, se essa pessoa, se o autor do artigo, tivesse realmente preocupado com a situação dessas pessoas que estão passando necessidades nesse momento de crise, o que ela poderia fazer? Vou fazer uma reportagem, uma imprensa que vai ajudar, né, que vai colaborar para a sociedade. Eu vou procurar o senhor bispo, Dom Paulo César, e vou conversar com ele. O que a igreja está fazendo? Né? Vamos dizer, o bispo fala, não, a igreja não está fazendo nada porque a gente não sabe o que fazer. Então você fala, nossa, que coisa, por quê? Vamos saber por quê. Então por que a gente não faz uma arrecadação de alimento e depois a gente distribui esses alimentos para as pessoas que precisam? Esse seria uma atitude construtiva, uma pessoa que estivesse realmente preocupado com a situação das pessoas que estão na cidade poderia fazer isso. A pessoa que está preocupada em atacar a igreja, não, ela vai por esse caminho do autor do artigo, né? Essa pessoa provavelmente ela não está por dentro da situação que a igreja está passando, na nossa igreja, as paróquias, né, na nossa diocese, porque a receita que essas igrejas têm, elas provêm das coletas, né, durante a missa, daquela colaboração, daquela esmola que os fiéis dão, e do dízimo, mas não está tendo missa presencial, então não está entrando dinheiro, né? As paróquias estão passando perrengue porque estão com dificuldade de pagar conta de luz. Então como que a gente vai fazer? Não tem como a igreja não ter dinheiro e ir lá comprar um monte de alimento e distribuir. Não tem. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que procurar, sim, a gente não pode ficar parado, a gente tem que procurar alguma alternativa a isso, a gente tem que procurar alguma ação, né? E é isso que você, né, o autor, deveria colaborar, né? Procurar alguma alternativa para ajudar essas pessoas. Mas não, fomos por outros caminhos, né? Bom, depois ele vai fazer vários ataques à Santa Sé.
ele vai falar porque a igreja é rica e apenas 10% da caridade da igreja é que vai para os pobres, né? Bom, e isso é baseado em um artigo que deu muita polêmica e já foi desmentido, né? Um artigo antigo da Wall Street Journal dos Estados Unidos, né? E, na verdade, é 10% do óbolo de Pedro, que é uma contribuição anual que as dioceses dão para a Santa Sé. A Santa Sé, parece que você não sabe porque você disse outra coisa, né? Baseado em informações distorcidas, a Santa Sé ela não é rica desse jeito. A gente vai ver por quê, a gente vai ver o que esses 3 milhões que você disse aí que a Santa Sé tem, o que são esses 3 milhões, né? Mas é isso que é o óbolo de Pedro, essa é a fonte de capital que a igreja vai usar para trabalhar na caridade. Porém, acho que você que está acostumado a atacar a igreja deve saber, a gente teve alguns anos atrás uma crise no Banco do Vaticano, que é um banco, mas é um banco feito justamente para depositar esse dinheiro que vem para depois a igreja distribuir para as instituições de caridade católicas que tem no mundo, né? Então a gente sabe que está sendo feito, principalmente no pontificado do Papa Francisco agora, é um dos pontos principais que ele está batendo, né? O cardeal que estava lá, o cardeal Pell, ele estava trabalhando para colocar ali normas mais profissionais de contabilidade para ter uma conta mais controlada no Banco do Vaticano. Então o que aconteceu? Teve essa crise mundial e o Banco do Vaticano, a Receita do Vaticano também sofreu. Então o que acontece? Parte do óbolo de Pedro, que na verdade não é o fundo de caridade simplesmente do Papa. Se a gente ver a definição, a gente vai ver que é um fundo que as dioceses dão para ajudar a igreja em geral, a igreja no mundo, né? Inclusive para caridade. Então, apenas 10%, se não me engano, alguns anos atrás aconteceu isso, né? Não é sempre que isso acontece. 10% do óbolo de Pedro foi para caridade, porque a igreja estava precisando muito se manter. Isso acontece com qualquer... A igreja não é uma instituição de caridade, mas se fosse, né? Todas as obras de caridade, elas precisam, parte do dinheiro que entra, ela precisa se manter primeiro. Depois você vai distribuir o dinheiro, vai fazer caridade, mas você precisa se manter para fazer a caridade. Isso é uma questão de lógica, né? E então a igreja tem esse dinheiro e estava usando parte do óbolo de Pedro para se manter. Mas e a igreja é rica, não sei o que, eu vejo um monte de ouro que tem lá, tem 3 trilhões, igual falou aí no artigo. Bom, você disse bem uma coisa, são 3 trilhões em bens móveis. O que são esses bens móveis? São catedrais, são basílicas, né? São construções que são patrimônio da humanidade. Não pode, isso deixa a gente chateado, porque parece aquele ateu de 11, 12 anos que ele tá com aquela revolta no sangue dele da adolescência, né? E ele vai procurar alguma coisa, fala, nossa, mas a igreja é tão rica e tem gente passando fome, por que a igreja não vende aquele ouro das basílicas e acaba com a fome no mundo? Primeiro que não acabaria com a fome do mundo, né? É aquela conversa de dar o peixe e ensinar a pescar. Não acaba com a fome do mundo. Segundo, que não pode vender. Você vai lá falar para o governo da Inglaterra vender o Big Ben para dar comida para os pobres? Você vai no governo da França e fala para a França vender a Torre Eiffel para dar comida para os pobres? Não, porque é patrimônio, não pode vender, é patrimônio da humanidade. Isso não é uma questão, assim, é chato a gente ter que ficar rebatendo isso, né? Hoje em dia, mas fazer o quê? Então, a igreja não pode fazer isso. Aliás, o turismo na Santa Sé é da onde vem grande parte da receita que a Santa Sé precisa para se manter. Então, se você vai vender, você está vendendo a sua fonte de receita, não faria sentido nenhum. Então, quando as pessoas vão... Os milhões de turistas por ano que vão no Museu do Vaticano, na Basílica de São Pedro, nas outras basílicas papais em Roma, por exemplo, esse dinheiro, a principal fonte de renda da Santa Sé é esse turismo. Então, não faz sentido nenhum. Isso aí, numa pesquisa rápida, a pessoa vai pegar, ou talvez nem precisa pesquisar, se a gente usar a lógica um pouco, a gente consegue descobrir isso, né? Então, assim, é complicado mesmo, e aí a gente vê que a pessoa está preocupada, novamente falando. Ela não está preocupada com essas pessoas que estão passando necessidade, porque se ela tivesse, ela não ia estar aí sentada na poltrona e soltando acusação para a igreja, né? A igreja que, se fosse uma instituição de caridade, porque não é, a gente tem que ter noção também, aí no artigo também a pessoa disse que é importante dar auxílio espiritual para os fiéis, mas sobretudo a igreja tinha que ir atrás do sustento, né, material das pessoas. Não, isso é mentira. A igreja, essa parte da sustentação temporal dos fiéis, né, do trabalho com os pobres, com os necessitados, é secundário na igreja. A igreja é a religião, a principal tarefa da igreja é salvar almas, é auxílio espiritual, né?
essa parte é sim importante, mas é segundo plano, é a segunda tarefa da igreja, é prover para esses necessitados, certo? Então aí você provou novamente que não sabe o que é a igreja, não sabe como a igreja trabalha, né? E então, se você tivesse realmente preocupado com isso, você não estaria aí xingando a igreja. Se você pesquisasse, você veria que se a igreja fosse uma instituição de caridade, se a gente colocar os números nos papéis e comparar com as outras instituições, ela ainda é a maior instituição de caridade do mundo, porque está espalhado aí hospital, escola, até em universidades que se fazem esses trabalhos também. Então, não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. É basicamente pesquisa. A gente vê que teve aí ou um mau caráter de querer atacar a igreja a todo custo ou uma preguiça de fazer uma pesquisa decente, né? Infelizmente. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. E depois ataca o padre. Ainda é legal que a pessoa ataca a igreja. Ataca o clero, ataca o bispo. Aí vai o padre, né? O padre Robson foi lá. Falou para os seguidores, olha, vamos denunciar isso aqui porque tá cheio de informação infundada, né? Aí o que acontece? Aí ataca a imprensa, né? Nossa, aí não pode, aí você tá ferindo a liberdade da imprensa. Eu posso atacar o bispo, posso atacar o padre com um monte de informação, com falácia, com falta de pesquisa, com informação infundada, com mentira, mas quando daí recebe a resposta, não, aí é liberdade de imprensa, aí, nossa, aí é grave, não pode, né? Vamos tomar cuidado com isso então. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Eu espero que isso chegue ao autor, né? Espero que as pessoas possam ver o vídeo também. O mínimo de pessoas que viu já ficaria satisfeito, porque às vezes a única fonte que a pessoa tem é o ataque, né? Depois a defesa, as pessoas não têm a fonte e fica só com aquela parte, com aquela informação que chegou mais perto para ela, que seria do jornal, seria o ataque à igreja, e acaba fomentando esse ódio à igreja que não tem motivo de existir. Então é isso, pessoal. Obrigado.